E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí, quando chegou em meados de 2014, mais ou menos, como o meu chefe sempre foi o meu pai, eu tinha muita dificuldade de ter feedback, de ter direcionamento, de me desenvolver, e eu sempre fui muito inquieta. Então, a vida inteira eu fiz uma série de processos de coaching, de mentoring, uma série de cursos. E nesse período eu estava passando por um coaching / mentoring, porque dessa vez eu tinha procurado um profissional que tinha vindo da minha área. Então, eu não queria só o coaching para me ajudar a chegar nas respostas, mas eu queria também um mentor que pudesse me trazer respostas e tudo. Perfeito. E ele me mandou para um MBA para CEOs na FGV, que foi life-changing, assim, para mim. Foi ali que eu falei, caramba, qual que é o papel do CEO, né? E o que a gente precisa entender para um negócio que está se tornando grande e complexo. E ali que eu comecei a criar a visão de futuro da Apsen. Então, eu fui ali, digamos, a madrinha do planejamento estratégico. A gente criou uma visão de futuro para 5 anos. Na época, a Apsen faturava quase 500 milhões e eu queria faturar 1 bi. Eu queria sentar na mesa grande de negociação, eu queria ter mais colaboradores, um portfólio maior, enfim. Só que naquela época era um sonho da Renata muito distante, assim. Então, convencer as pessoas, fazer todo o trabalho de estruturação da empresa foi assim, bem desafiador. Assim, foram algumas dores, mas também muitas realizações, né? E eu passei esses últimos 5 anos fazendo esse trabalho de estruturação da empresa e de preparação para esse crescimento. Aí, em 2020, atingimos o faturamento de 1 bi, como planejamos lá no passado. Sensacional. E com uma empresa assim, super estruturada, redonda. Hoje a minha vice-presidência cuida de governança. Então, toda essa parte de compliance, de a gente assim, avançou muito. Nós não temos capital aberto ainda, a gente pensa em fazer IPO mais para frente, mas nós somos vistos como uma empresa já listada em bolsa por todos os processos que a gente tem internos, já parrudos e já preparados para isso, assim. Que sempre foi um cuidado assim que eu tive, que é muito o meu lado do business, assim. E agora a gente entrou num outro ciclo de fazer a empresa dobrar de tamanho de novo, já com outros desafios, enfim. Mas um momento bem especial que a gente está vivendo na Apsen. Esse ciclo para dobrar de novo, quanto tempo vai tomar? Como que está isso no planejamento em relação a tempo? Ou Olha, vocês a gente ainda não bateram o martelo? Não, a gente bateu o primeiro martelo, era para 5 anos. Aí a gente começou a estressar, sabe? Assim, os números e tal. A gente começou a ver, acho que dá para chegar em 4. Então, a gente, assim, tá com a visão de que em 4 anos a gente chega nos 2 bi. E eu tenho desafiado, assim, a minha equipe a falar, será que não dá para chegar antes? E equipe é um tema que eu sei que você defende muito, né? Muito. E se envolve muito. Tanto é que isso é o tema do seu livro, que a gente vai falar já já, né? Seu livro fabuloso. Ao ouvir a palavra equipe, o que te vem em mente? O que te vem assim no coração, né? Vocês lá com tantos colaboradores, com um faturamento tão expressivo, na sua jornada você já teve que contratar, demitir muita gente, já teve muitos altos e baixos com pessoas, né? Muito. Então, a palavra equipe traz o que à tona na sua mente, no seu coração? Olha, a primeira coisa que me traz à tona foi uma história lá do passado, que foi o que me fez me apaixonar pela Apsen. Então, claro, eu fui nascida e criada na Apsen, né? Eu ia brincar de trabalhar na Apsen quando eu era criança. A Apsen fez 52 anos, então ela já existia há um longo tempo ali quando eu era criança e já tinha esse carinho pelo negócio. Mas eu, de fato, me apaixonei quando eu entrei na empresa, comecei esse processo de trainee e eu fui para a primeira convenção. A indústria farmacêutica ela tem uma tradição de fazer uma convenção anual de vendas. Isso é assim, todas as indústrias fazem, pelo menos uma. Então, é um grande momento assim de reencontrar todas as pessoas, fazer um alinhamento estratégico, passar as metas do ano. Então, isso acontece sempre no primeiro semestre. E eu fui para a minha primeira, nunca tinha ido. E eu fui para fazer uma surpresa para o meu pai. Então, meu pai não sabia que eu estava lá.
eu fiquei escondida, assistindo o evento atrás ali do backstage, e depois fiz essa surpresa para o meu pai e tudo mais. E ali foi como se eu estivesse assistindo um filme. Parecia que o tempo tinha parado. E eu olhava para aquelas pessoas e falava, gente, essas pessoas são felizes aqui nessa empresa, né? Elas admiram o meu pai. Aquilo me encantou. Eu falei, nossa, olha o poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas, né? E se a gente pensar 20 anos atrás, o mercado corporativo era um mercado mais doente do que ele é hoje, né? Hoje a gente, apesar de todas as síndromes de burnout, apesar de tudo que vem acontecendo, os empresários eles despertaram para cuidar de pessoas. Mas há 20 anos atrás não era assim. Concordo. Pouquíssimos. As empresas eram muito mais frias, né? Muito. Até era muito mais forte um certo chavão, uma certa expressão no mercado, que é assim, CNPJ não tem coração. E eu sempre odiei essa expressão, porque para mim uma empresa é o quê, né? Os gestores cuidam dos colaboradores, os colaboradores cuidam dos clientes e os clientes cuidam da marca, comprando os produtos e serviços. Então você tem um desdobramento de cuidar de pessoas, né? Então, se você não tem coração, como é que você toca esse elemento humano? É claro que justamente por ter coração, a gente tem que tomar as decisões pensando no coletivo. Sim. E não vou demitir essa pessoa porque eu tenho um carinho por ela. Sim. Ela está há 6 anos aqui, está prejudicando, mas como eu tenho coração, não vou desligar ela. Não, sim. O coração verdadeiro, ele toma decisões impopulares, igual você fez, né, para enxugar custos, para a companhia sobreviver. Porque, às vezes, você vai demitir 1, 2, 3 pessoas para salvar outras 50. Sim. Então, quem tem coração de verdade no negócio, pensa no coletivo, não no individual. Eu tenho um lema que me ajudou muito nos momentos mais difíceis. Inclusive, esse que foi o primeiro, eu era super jovem. E de lá para cá, eu carreguei ele comigo para tudo. Todas as decisões que eu tenho que tomar, eu penso se eu estou fazendo o maior bem para o maior número de pessoas. Que legal. Uau. Então, para demitir pessoas, isso faz muito sentido. Porque, às vezes, uma pessoa, você acha que você está fazendo bem para mantê-la no negócio, né? Na verdade, você não está fazendo nem bem para ela, porque ela também provavelmente está estagnada, não está crescendo, não está evoluindo, e nem para o negócio, porque um time de alta performance, um time comprometido, ele não lida bem com uma pessoa que está puxando o negócio para baixo, que não está comprometida. Então, você acaba minando um time, às vezes, por uma pessoa. Então, eu acho que demissões são um dos maiores desafios, né? A gente, claro, se a gente gosta de pessoas, a gente sofre ao demitir pessoas. Então, funciona muito para isso, mas funciona para todo o resto. Né? Se você está numa concorrência, se você está numa escolha importante, às vezes você, poxa, é invariável que a gente faça amizades, que fornecedores se tornem grandes parceiros. E, às vezes, você tem um fornecedor que é teu parceiro há anos, mas, de repente, ele não é o melhor fornecedor para executar aquele job que você precisa naquele momento. E você precisa ter essa visão de, cara, eu vou pensar no negócio.